O que é o grande mal da humanidade, digamos assim? É a ilusão. Primeiro, como que eu faço para atrair dinheiro? Aquela frase popular que fala o tempo cura tudo, eu discordo completamente. A realidade que a gente observa, ela não existe enquanto algo presente. Então, se eu quero mudar a realidade, primeira coisa que eu preciso fazer, a religião, ela tem uma coisa que para mim não é aceitável, e qualquer religião, tá? Chamada dogma. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, sobre inteligência espiritual. Tem aquele que é um grande especialista, professor, terapeuta e várias outras coisas. Marcelo Cotrim, salve, salve. Agradeço aí a prazerzão. Convite, viu? Grande prazer estar aqui no Plugado e vamos lá, papo cheio de insights, eu espero pra galera aí. Dúvidas de leigo, hein? Assim que é bom, assim é o que a gente estava conversando agora. Perguntas simples são as que as pessoas às vezes não perguntam porque acham que todo mundo sabe. E não. Não, né? E às não. vezes não. Vamos lá, vamos deixar claro aqui pra galera. Então você, terapeuta, apresentador, né? Tem 2 podcasts, professor de espiritualidade, metafísica, desenvolvimento pessoal, mais de 35 anos ensinando sobre conhecimento, espiritualidade, e tem 4 obras publicadas. É isso? O que mais que eu deixei de fora aqui? Não, tá ótimo. Já tá bom, já. Pô, é o que a gente tava falando. Eu fiquei pensando aqui, 35 anos ele tem de aula. Quantos anos esse cara tem? Tá bem, tá no formal. Pois é, olha, você vê, já tô conservado. É trabalhar com as energias, com a espiritualidade ajuda. Esse é o segredo, será? Eu acho que o segredo é isso e é também manter um domínio das emoções. Isso é verdade. Eu acredito muito que o corpo manifesta as emoções. Sim, a expressão, né? Essas rugas começam a aparecer. Exato. Tá dominando ali, né? Eu acho que o teu corpo manifesta tanto a saúde quanto a doença. Então, tem uma parte do meu trabalho que é metafísica da saúde, a gente entende também das causas emocionais das doenças. Então eu entendo que a vitalidade tem a ver com as energias que a gente trabalha e tem a ver também com o lado emocional. Então aí, é uma bela fórmula para manter a juventude. É verdade. Mas vamos lá, como que começou aí o seu interesse pela espiritualidade? Como que era a sua infância? Os seus pais te levavam para a igreja? Tinha igreja, não tinha? Como que foi esse início aí? Não, Carlos, meus pais, minha mãe é católica não praticante, né, e meu pai não tinha religião nenhuma, falava em Deus, mas de uma maneira bastante sutil, então não tive nenhuma influência familiar. Eu sou muito autodidata, então desde moleque mesmo, eu tinha interesse fora do comum, porque imagina só, né, antes da internet, pouco acesso à informação, eu tinha interesse gigantesco pela espiritualidade, pelo sobrenatural, pelo invisível. Era aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, vivi, né, toda a minha infância na Zona Sul aqui de São Paulo. E o que eu tinha acesso é o quê? Revista Planeta, não sei se você recorda, tinha na banca, que era o que a gente tinha de acesso para assuntos sobre mediunidade, paranormalidade, espiritualidade. E então era isso. E biblioteca, né? Não tinha dinheiro, mas ia na biblioteca e lia todos os livros que tinha sobre o tema, mas eu estou falando isso com 8 anos, 9 anos de idade. Bem fora do comum. Bem fora do comum. Eu lembro de levar com 10 anos de idade uns livros de parapsicologia, tanto um de parapsicologia como um que é muito conhecido, que é um best-seller, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Mas eu tinha 10 anos, cara. E aí eu levava na escola, a professora falava, nossa, levou, mostrou para todo mundo, né? Eu falava, vai virar coroinha. Não, coroinha seria da igreja. Eles achavam que eu era meio... O meu apelido foi meio filósofo, meio... Sabe? Mais legal. Mais legal, com certeza. Então, eu tinha um interesse muito nato e não tive influência familiar. Né? E aí foi minha adolescência. Com 15 anos eu fiz o meu primeiro curso de parapsicologia. 15 anos. É um curso intensivo com um parapsicólogo da época chamado Sidney de Moraes. E depois, aos 17 para 18 anos, eu conheci um cara que é o Dr. Valdo Vieira, que ele criou, não sei se você já viu, a projeciologia, a conscienciologia, que é uma ciência que estuda viagem astral, bioenergias. Eu falei, cara, tem um olhar científico aí. Eu gostava de um olhar não religioso, um olhar isento de religião, que a religião ela tem muito dogma e tal. E aí eu cheguei, aí eu pertenci à equipe de professores dele, mas com 18 anos de idade. O espiritualismo cético que você falou. Exato, eu estava contando aqui para o Carlos que eu tive isso de
O pessoal fala muito isso para mim. Você é um espiritualista cético. Porque eu curioso, questiono, né? Tudo, cara. É legal questionar, né? Tem que questionar. Eu gosto muito na minha vida, o que eu quero levar as pessoas a crescerem, a evoluírem. E eu acho que ninguém evolui com fantasia. Ficar vivendo de fantasia, tem pessoas que chegam tão sedentas com a espiritualidade, às vezes elas não sabem filtrar. E por não saber filtrar, acabam incorrendo, perdendo muito tempo com visões que são muito sem base. Elas não têm embasamento na espiritualidade. Então, nesse sentido... E aí, muitas vezes, um especialista coloca numa caixa, né, com outras informações relevantes, aí empurra outras coisas ali no meio, Exato. Aí daqui a pouco você já não consegue mais filtrar, o que eu confio nesse... O que esse cara está falando ou não. Eu tenho essas conversas com a minha esposa, falo, legal tudo isso que você estuda de espiritualidade, mas toma cuidado, não acredita 100% em tudo. Sim, questione, tá? Exato, tem que questionar. Eu acho que a gente... Eu não reproduzo só porque todo mundo fala. É uma característica minha, sabe, Carlos? Não repito o que a maioria fala só porque a maioria fala. Eu gosto de quebrar, observar, falar, pera lá, isso aqui é só uma repetição de um padrão de pensamento do inconsciente coletivo. Tem tanta coisa distorcida, a visão religiosa distorceu muita coisa, enfim, a falta de lucidez das pessoas, né? E sobre a espiritualidade, como estamos lidando com o invisível, é o mundo interno. Você não vai conhecer ele de verdade se você não se conhecer. Sim. Você não vai conhecer ele de verdade se você não explorar por exercício. E tem técnica, isso que é legal. Por exemplo, eu ensino muito para os meus alunos meditações, eu uso muitas técnicas práticas para você desenvolver o teu potencial. Então, eu vou te ajudar a encontrar um caminho da tua espiritualidade e não tornar você dependente de mim. Seria uma coisa antiprodutiva do ponto de vista evolutivo espiritual. É pensar em espiritualidade e não conectar necessariamente com alguma religião, né? Porque as pessoas confundem também, né? Se eu não vivencio nenhuma religião, automaticamente eu não tenho espiritualidade. Não, eu acho que a religião, ela ocupa um papel social. Por exemplo, eu vejo que as pessoas às vezes encontram ali amizades, elas encontram ali um outro lado que não é só a ideologia. O social, né? O social ele favorece muito a adolescência, chega ali hoje, tem muitos grupos que a música está muito presente ali. Sim. Então eu entendo isso. Né? Mas, por outro lado, a religião ela tem uma coisa que para mim não é aceitável. E qualquer religião, tá? Chamada dogma. Dogma quer dizer o quê? Verdade absoluta, não questionável. Para mim isso não é aceitável. Eu acho que a espiritualidade ela tem que ser questionada porque ela pode se tornar científica. Ela pode se tornando uma coisa que todo mundo possa experimentar por técnica. Eu não me conecto com nenhuma religião 100% justamente por isso. Nenhuma eu consigo entender. Isso aqui eu acredito de cabo a rabo. Mas tem isso aqui, tem isso aqui. Tá, mas e isso aqui? Você vai falar no catolicismo mesmo. Tem uns grandes absurdos que você fala, pelo amor de Deus, não dá para seguir isso 100%. Exato. E qual que é a diferença? A gente vai voltar um pouco ali na sua história do início, mas já aproveitando, a diferença entre espiritualidade, espiritismo, espiritualismo. Eu fiz essa pergunta para a galera aqui, ninguém soube responder. Vamos lá, né? Espiritismo é a prática religiosa. No Brasil existem 2 tipos de espiritismo mais conhecidos, mas existem mais versões. Umbanda e Mesa Branca, que é o kardecismo. Tá. Umbanda e Mesa Branca são espiritismo, que trabalham com maneiras diferentes, mas são espiritismo. Por quê? Porque envolve a mediunidade, a incorporação de espíritos. Então, espiritismo é essa prática. Tem outras vertentes no Brasil, porque o Brasil é gigantesco, né? Só que não são tão conhecidas, são mais regionais, digamos assim. Né? No Brasil, são as 2 visões religiosas espíritas mais conhecidas, digamos assim. Espiritualidade, que é o que eu pratico e ensino, né? E eu chamo de espiritualidade universalista, porque eu não estou numa área só da espiritualidade, eu sempre procurei o fio da meada, sabe, Carlos? Eu sempre procurei o fio da meada. O que conecta tudo? Como é que eu posso entender? Porque se é espiritualidade, tem que ser universal. Não pode ser uma coisa, senão vira religião. A religião tem ideias fechadas ali, um sistema de crenças. A espiritualidade não pode ter. Então a espiritualidade
é a busca livre por respostas e o reencontro com a tua essência divina. O divino, ao meu ver, eu gosto muito da visão que é mais ou menos a visão budista, que também está presente no xamanismo, olha que interessante, que é a visão de que Deus está em tudo, Deus não é um ser superior. Então, eu gosto dessa visão. Então, pronto. Que é meio que o Deus do Spinoza. Perfeito, perfeito. Eu gosto disso. Que eu vejo como aquilo que é mais natural. Deus é a natureza. Uhum. Deus somos nós. Ou seja, não tem... Então eu gosto de uma frase do hinduísmo que diz assim, não existe um Deus superior, um único Deus superior. É que não há nada fora de Deus. Então não existe o ser humano e Deus. Tudo é divino. Nós somos divinos, as pessoas, a natureza, o cosmos, tudo é Deus. Só que o problema é que o ser humano precisa se reconhecer Deus, porque estamos numa fase evolutiva que o ego tira a lucidez do ser humano. Ele está ganhando autoconsciência, coisa que um animal não tem ainda. O animal é divino, mas ele não tem autoconsciência. Ele está num grau de instinto, né? E o instinto é uma espécie de chip de Deus, né? Uma programação divina que permite a vida evoluir numa fase mais inconsciente. E tem uma terceirização também, né? De falar que se tudo é divino, nada deveria ser ruim. Aí fala, não, isso aqui é trevas, isso aqui é o demônio, coisas do tipo. Sim, mas aí o que ocorre é a falta, é justamente a ilusão. O que é o grande mal da humanidade, digamos assim? O que é o mal? É a ilusão. Não é um mal exatamente incorporado num ser. Uhum. Você tem pessoas que estão num nível de ilusão maior. Qual é a maior ilusão que existe? É o ego se achar, se acreditar sozinho, separado do divino, separado dos outros. A ilusão da separação. Isso é conhecido há milhares de anos. Uhum. Pelo orientalismo, pelo hinduísmo, enfim, taoísmo. A sabedoria, a essência da sabedoria universal, Carlos, ela já é conhecida há muito tempo. Ela vai valer para sempre. Só que tem que ter uma linguagem moderna. O que eu procuro fazer no meu trabalho? Reinterpretar Jesus Cristo, o taoísmo, o hinduísmo e mostrar tudo isso de uma forma psicológica. Para você poder aplicar na tua vida e entender a lógica disso. Legal, bem legal. Entende? E o espiritualismo? Espiritualismo seria... Todo ismo mostra um exagero, na verdade. O ismo não é uma palavra positiva. O espiritualismo seria você ser uma pessoa que é demasiadamente voltada ao campo do invisível. Universo espiritual. Exatamente. Então, espiritualismo não é um conceito exatamente positivo. O ismo indica um exagero, indica você estar demasiadamente voltado para aquela vertente, para aquela visão e não equilibrar isso com o material. É quase o antônimo, então, do materialismo. Materialismo, exato. Por exemplo, se você usar materialismo, isso aqui é materialismo. É porque você está muito no campo só do concreto. Sim, da grana. Exato. Sim. O que é o espiritualismo? É você estar num campo muito do invisível. Tudo é energia, tudo é o astral, tudo é forças invisíveis e obsessão, no desequilíbrio, magia. Né? Calma. A gente tem que ter o equilíbrio. Que dá uma bugada muitas vezes quando a pessoa começa a estudar muito, aí ele começa a unir, eu não sei como foi para você, mas unir todas essas pontas da espiritualidade, pode ser que uma hora você dê uma bugada, você fala, o que eu acredito agora? Porque são tantas filosofias, tantas ideias, tantos caminhos diferentes que um se sobrepõe ao outro. Mas aí vem a beleza do universalismo espiritualista. Porque o universalismo, ele justamente é você compreender que as coisas não são tão distintas quanto parecem. Existem pontos de ligação por detrás. Qual foi minha busca sempre? Desde sempre na espiritualidade. Entender as leis divinas, as leis da natureza. Essas leis nos mostram como, vamos dizer assim, como Deus funciona. O código de Deus. E essa compreensão do divino, como é o karma realmente, como é o processo kármico realmente, por que reencarnamos, por que existe esse processo. Essas coisas são muito anteriores às religiões. As religiões elas já são sistemas que têm muito a ver com o controle de comportamento. A religião está ali para determinar para aquele grupo social
um sistema de crenças para o controle moral daquele grupo. Sim. Aquele grupo sente que aquilo é bom. Tá tudo bem. Às vezes um projeto de poder, né? Ali. Também tem isso. É. Aí tem o lado da manipulação. O lado de manobrar a massa ali. Tem muita manipulação. Tem. As pessoas não questionam, né? Eu vejo... um exemplo simples que eu vou dar, que eu acho que as pessoas têm que questionar. Observa-se uma religião como a Igreja Católica, né? Ela até hoje não tem mulheres no poder. Eu não vejo como hoje, no 2024, você participar de uma instituição que não valoriza a mulher de verdade. Sim. Então, como é que você compactuaria? Eu pergunto muito para as pessoas, né? Você participaria de uma instituição hoje que a mulher não pode ter um poder justificado em visões religiosas, dogmáticas? Antigas também, né? Antigas, que coloca o homem numa condição superior? Todo mundo diz que não. Aí eu pergunto, então como que você não para ver que a Igreja Católica não aceita a mulher no poder? Eu acho que isso é fato. Sim, coerência total. Não é minha opinião, Sim. isso é fato. Sim. Então as pessoas têm que questionar algumas coisas, entende? Que ficam... Isso é um pontinho no meio de um oceano, né? Sim. Assim como parar para entender de fato os evangélicos, né? Ou a Igreja Universal, você fala, nossa, cara, tem tantas coisas aqui que não desce, não dá. É só questionar minimamente, você já para... Enquanto religião, existem até algumas que são evangélicas e acho que procuram levar com ética o seu trabalho. Mas tem outras que não, né? Eu acho que tem outras que fazem o que fazem por exploração material. Total. Então eu acho que existe mesmo, isso em qualquer área, né? Infelizmente a corrupção existe em qualquer área da vida, né? E o desejo do poder, né? E o desejo do poder. Então, infelizmente, a gente fica chocado quando toma conhecimento disso, porque sabe-se que estão pegando numa área muito sensível das pessoas. A busca de acabar com o sofrimento, a busca de um apoio emocional. Não, como eu disse, nem é a visão que eu tenho. Você falou isso, eu lembrei, esses dias eu estava mudando de rádio e caiu numa rádio universal, e o discurso para atrair as pessoas era justamente isso. Você que perdeu um ente querido, você que está vivendo uma grande dificuldade, você que não consegue emprego, vem até a Universal. Atraindo as pessoas para mim, uma técnica muito baixa, assim, que você quer pegar exatamente quem, tá desolado ali. Vou dizer que, eles estão fazendo isso pelo mal, porque tem um projeto e que vai... Não, claro, a pessoa vai encontrar ali um apoio, para chorar, algum apoio psicológico, talvez ela pode ser ajudada ali. Mas ele pega justamente na hora que a pessoa mais precisa. É natural do ser humano buscar por espiritualidade, por igreja, por religião, nos momentos mais difíceis da vida, assim? Eu acho que é comum, mas o caminho não é exatamente o caminho que eu ensino. Sim. Por quê? Vamos lá, pegando essa sua pergunta é importante para explicar uma coisa. A crença religiosa coloca Deus fora. Simples assim. Deus está no alto, Deus está fora e você é um pecador nato que tem que se santificar durante a vida, ou você vai por um caminho ruim e vai para o inferno, sei lá o que vai acontecer com você. Aí é o medo, né? Coloca o medo. Exato, exato. A diferença é que na espiritualidade, Deus está dentro. Também está fora, também está no outro, mas não é um ser superior. O que acontece? Não existe salvação vinda de fora. A salvação, primeiro entender o que é salvação. Salvação, no conceito espiritualista, a única coisa do qual devemos nos salvar é da ilusão, é do engano, que faz você sofrer por sua própria responsabilidade. Quando você está em padrões mentais, emocionais negativos, você gera consequências negativas. É lei da atração. Você vibra isso, né? Você vibra isso. E essa vibração, Carlos, lei da atração e karma são exatamente a mesma coisa, tá? Que é uma coisa que as pessoas não atinaram ainda. Uhum. Então, karma, tirando o ranço religioso da palavra, karma é a lei da atração. Eu vibro uma emoção, eu atraio uma consequência. Então, voltando, quando você entende que o divino está em você, você compreende que você não vai ser salvo por um ser externo.
Você pode ter seres que te dão sabedoria, que te ajudam. Grandes mestres como Jesus Cristo, Buda. Mas você não vai ter ninguém que vai tirar você de uma situação que é só o seu livre-arbítrio que vai tirar. Você não evoluiria se você não tivesse o livre-arbítrio. Aliás, Jesus Cristo, quando ele fazia os seus milagres, né, ele ajudava as pessoas, mas ele não fazia sozinho. E ele dizia sempre a frase: a sua fé que te curou. As pessoas não querem parar para pensar que o próprio cara, Jesus Cristo, dava valor, poder e responsabilidade. Crédito, né? Dava o crédito. Uhum. A tua fé que te curou. Tem uma frase dele que incomoda, que ele diz assim, e é conhecida por todos, está em qualquer Bíblia, qualquer Novo Testamento. E ele diz assim, né, vós podeis fazer coisas iguais ou maiores do que eu. Ué, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que ele está num caminho de evolução como todos nós. E que nós podemos alcançar, claro que ele é uma alma mais velha, um ser muito sábio, um ser perfeito. Eu tenho até trabalhos, cursos só sobre ele no olhar oculto. Mas ele deixava muito claro que todos nós somos divinos e por isso temos o poder de fazer milagres. Para nós mesmos, nas nossas vidas. Não necessariamente executando um trabalho de auxílio. Pode ser, se você sentir que é tua missão. Sim. Então, na verdade, trazer o divino para dentro te liberta muito. E você quebra essa tendência. Por isso que eu falei, é comum a busca das religiões, mas não é o natural. O natural, eu volto para o xamanismo, eu volto para o budismo. O natural você entender, tem uma frase do xamanismo que diz assim, somos aparentados com tudo o que existe na natureza. E isso, hoje em dia, a gente até usa a física quântica para comparar, porque tem o entrelaçamento quântico que mostra que duas partículas que têm a mesma frequência se comportam do mesmo jeito, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Então a gente entende hoje pela física quântica que a ciência está chegando, quase colando com a espiritualidade, né? Por analogia a gente já consegue usar ela. Uhum. Ela não comprova exatamente a espiritualidade, mas por analogia a gente vê que são os mesmos conceitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, quando nós entramos na sintonia com a vibração da natureza, você tem toda a energia a teu favor para a autocura, para a prosperidade, sabe? Para a tua evolução de um modo geral. Então, só que quando a pessoa está ansiosa, está com medo, ansiedade é medo, ela está ansiosa, ela está se sentindo desamparada, ela está na ilusão. Ela se sente sozinha no mundo. É uma ilusão. Ela vai se desconectando, né? Exato, exato. Ela desconecta. E aí, por desconectar, ela começa a entrar na escassez. Mas aí tem um lance que mistura a espiritualidade com a psicologia. Eu vejo que muitas pessoas que chegam até uma religião encontram um apoio psicológico, que muitas vezes isso vai fazer com que a pessoa se reequilibre e aí, consequentemente, as coisas passam a funcionar de uma forma legal. Então, assim, a importância da espiritualidade que muita gente ainda não conseguiu perceber. Eu faço uma relação com as periferias que, cada esquina tem uma igreja e a cada ano abrem várias outras igrejas e muitas vezes você vai buscar um apoio psicológico lá, você não encontra nenhum lugar, nenhum psicólogo disponível. Sim. O cara tem que vir para a região central. Sim. Então, talvez se tivesse um pouco mais de psicólogos e não necessariamente... Eu acho que tem que ter... O que eu fiz, dar o exemplo do que eu procuro aplicar no meu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que se reeducarem psicologicamente e espiritualmente para isso se tornar acessível para todo mundo. Você imagina, hipoteticamente aqui, idealmente, um mundo em que os pais tenham esse preparo e passem isso para as crianças. Sim. Você não vai precisar disso só fora. Porque as escolas têm um nível de humanidade, preparo emocional, espiritualidade, preparo emocional. Se você tiver isso, que é o que a gente sonha para o futuro, Sim. Você não vai precisar dessa dependência toda do externo. Sim. Porque você vai ter uma criança já se desenvolvendo com uma visão de conexão com a natureza, o divino na natureza, o que é muito óbvio. Sim, uma visão ampla, né? Porque assim, uma coisa muito clara, sabe, Carlos, independentemente da visão que cada um tenha de Deus, tem uma coisa que é unânime. Deus é a natureza. Quem vai negar isso? Porque é o que existe. Sim. Nós somos parte dela. E a gente vai se desconectando da natureza, né? Exato. Principalmente quem mora em São Paulo, quem mora nas grandes capitais. Eu falei disso num episódio anterior aqui, o quanto
que o homem, né, não só o homem, a mulher, mas assim, tá deixando os seus desejos, as suas questões primitivas de lado e cada vez indo para o artificial, seja na alimentação, seja nas práticas diárias, seja na forma de você fazer um treino. Não, o cara treina na academia, vai na esteira, o cara não se conecta com nada da natureza. Exato. Então isso vai se distanciando cada vez mais. Eu estava falando só numa questão material, de se desconectar do seu ancestral, mas se desconecta de Deus, então, conforme a sua visão. Com certeza, eu acho que Deus está em tudo isso, né? Eu acho que você pega, eu gosto do exemplo da criança pequena. A criança é livre, cara, ela está ainda na essência dela, ela está ligada, conectada com o espiritual, o astral, ela acabou de chegar. Como espírito, né, reencarnado, para mim eu entendo a reencarnação como um fato, ela acabou de chegar nesse mundo. Ela tem um esquecimento relativo. Relativo por quê? Porque o grau de ética, de evolução, de qualidade de sentimentos, o espírito não perde. Numa criança você já vê quem é uma criança com maior evolução ou menor evolução em termos de ética, de humanidade. Isso não é perdido. Mas a pessoa esquece as outras vidas temporariamente. Está guardado ali num inconsciente, né? Tem uma caixinha ali. Uma caixinha que a gente chama de corpo mental na espiritualidade. Está guardado ali, um dia essa caixa vai ser aberta. Mas o que eu quero dizer é que você nota a criança que é livre, cara, o modo que ela se movimenta, você falou da academia, por exemplo, o modo que ela brinca, que ela se mexe, que ela engatinha, ela sobe, ela desce. Se ela puder, se tiver árvores, se tiver campos, se ela puder correr, você vai ver que ela vai exercitar-se de uma forma muito saudável, né? Hoje não, as pessoas querem muito controle sobre tudo. E o controle vem do medo. Todo medo faz com que a pessoa não experimente o novo. Então você vê que a gente desaprende um monte de coisa de quando era criança. Desaprende a dançar, sim, que é uma coisa super natural. Plantar a cantar, bananeira, dar uma plantar estrelinha. Bananeira, exato. Né? Imitar bicho. Né? Tem até alguns exercícios que a gente faz, né, de funcional, que a gente imita animais. O jacaré imita o crocodilo, imita, né? Que faz super bem para o corpo, porque você mexe, você recruta ali músculos que normalmente você não utiliza. Num treino formal em máquinas, né? Sim. Então é muito importante o resgate do natural, entende? Você vê que eu não estou nem extrapolando para outras questões invisíveis para a maioria. Eu estou falando, resgata o natural. O teu divino está ali, na tua essência. Só que aí temos que entender que a educação limita, a educação traumatiza. Claro que temos coisas boas na educação, mas temos coisas difíceis também, condicionamentos. E aí vem o meu trabalho como terapeuta, né? Sim. Eu sou terapeuta em cursos, eu não faço atendimentos individuais, mas eu sempre trabalho em cursos terapêuticos com dinâmicas, as pessoas conversam, me perguntam, eu sou super acessível, mas sempre em formato eu acho que o grupo funciona muito bem. E aí vem o trabalho de recuperação da sua própria natureza, da sua própria essência, de eliminação dos condicionamentos. Você fala muito disso, né? Do lance da prosperidade e o lance das crenças limitantes da sua criança interior, né? Daquilo que fica lá. Muitas vezes eu já me perguntei, mas qual a lógica de uma pessoa de 50 anos estar com uma bagagem que ela está carregando ali de quando ela tinha 5, 7 anos? E carrega mesmo, né? Carrega. Aquela frase popular, o ditado que fala o tempo cura tudo, eu discordo completamente. Por quê? Porque é uma ilusão. É exatamente o que você exemplificou. O tempo dá oportunidades para você buscar cura, mas se você não quiser, se você estiver resistente, se você estiver, desatento para o teu processo de crescimento, de evolução, você pode chegar nos 80 anos, nos 90 anos com todos os traumas da tua infância. Então o tempo dá oportunidade. É pesado, né? Você pensar os 10 primeiros anos da sua vida, você vai carregar para todo... Os 6 para 7. Que é a primeira infância. Primeira infância. Esse período é fundamental. Quando a pessoa diz assim, Marcelo, eu sofri um trauma com 10 anos de idade, com 15, eu sei que existe, mas o trauma ali tem alguma raiz, em alguma fragilidade da primeira infância. Tudo tem uma raiz na primeira infância dos 0 aos 6 anos. Só que aí, às vezes, a dinâmica da primeira infância, a pessoa ela é mais magoável, ela é mais insegura. Alguma coisa faz ela, aí vem a lei da atração também,
faz ela atrair um contexto onde ela acaba se expondo de novo a uma mágoa, ela é machucada de alguma forma, é a criança ferida, né? Sim. A criança interior ferida. Enquanto criança, pode-se dizer, criança não tem culpa, mas enquanto espírito, do ponto de vista reencarnatório, ela escolheu aquela mãe, ela sabia mais ou menos o contexto que ela estaria inserida. Não totalmente, porque ninguém sabe o amanhã. Não, isso que eu ia perguntar. Você falou, do ponto de vista encarnatório, você escolheu a sua mãe? Você escolheu? Você escolhe no plano espiritual, num período chamado Entre Vidas, que dá até nome à minha escola chama-se Espaço Entre Vidas, por causa da importância que tem o período entre uma vida e outra, que é chamado de intermissivo, que quer dizer entre missões, como cada vida como uma missão, ou entre vidas. No Entre Vidas, tem um período do Entre Vidas, quando você já desencarnou há um certo tempo, já se desvinculou, porque tem um período de transição meio complicado. A maioria desencarna, fica pegada aqui. Se você quiser, a gente fala sobre isso também, que é bem interessante. Vamos falar de espíritos também, quero falar. Mas tem um período que a gente alcança, especialmente num grau de evolução razoável, a pessoa alcança cidades espirituais que são como se fossem universidades. E ali você mora e você estuda. Nossa, parece um filme, você está falando, tá vindo um roteiro, as animações. Cara, incrível, incrível. E vamos fazer esse filme, Carlos. Pô, dá pra fazer. Vamos fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer. Porque assim, é uma coisa até que eu tenho vontade há muito tempo, mostrar para as pessoas como é. Sim, e todo de uma mundo forma pode, lúdica, né? Perfeito. E todo mundo pode experimentar isso, conhecer isso por viagens astrais. Mas voltando aqui ao que eu estava colocando, nesse período, nos últimos anos desse período entre vidas, você começa a projetar a tua próxima vida. E aí você tem encontros com pessoas que são geralmente, o elo geralmente é com a mãe, mas pode ser com o pai, não é com os dois. Por quê? Porque aqui é muito difícil você garantir o reencontro. Sim. Se você programar com os dois, é muito provável que dê alguma coisa errada. Porque nem sempre eles se encontram. Entende? Agora você programa estar aqui com a tua mãe, ser filho dela, ela permite, ela quer isso, é um elo de outras vidas. Às vezes a escolha não é a melhor, entende? Não é que você escolhe com toda a lucidez, você tem o teu limite de percepção. Não é só a aleatoriedade do espermatozoide que venceu ali entre milhões e chegou. Não mesmo. Só que também tem graus de lucidez, por isso que tem gente que fala, Marcelo, mas não é possível, eu escolhi essa mãe, que tem um monte de conflito. Mas escolhi errado. Cara, mas eu vou dizer, você já teve, antes de ser casado, que eu sei que você tem filhos e tal, mas antes disso, você já teve um relacionamento amoroso que você apaixonou e depois de um tempo você viu que a pessoa não era nada daquilo que você pensava? Sim. Provavelmente sim. Sim, um namoro que terminou, No mundo astral é assim, às vezes você encontra uma pessoa para ser tua mãe e você fala, nossa, essa pessoa aqui é muito bacana, só que ela está num patamar de igual para igual lá. Quando chega aqui, ela tem o esquecimento, ela tem as suas neuroses, ela tem as suas dificuldades. A mãe também tem uma criança ferida. Sim. A mãe tem os seus problemas emocionais. E o pai? Ou o casal que faça esse papel, né? Porque não importa o lado biológico, importa mais o lado educacional, a presença. Né? Por exemplo, um avô, uma avó que fica perto da criança do 0 aos 6 anos, ela é mais marcante às vezes que o pai e a mãe biológicos. Mas enfim, a programação ela existe sim. E aí você vai falar assim, mas você programa irmãos? Não, isso não te cabe. E aí você vem com um pacote completo e vai ter que lidar com isso. E o lance da lei da atração, que ao mesmo tempo ela é a lei da repulsão, né? Que você fala? Sim. As pessoas não param para ver que a lei da atração ela é uma moeda e tem duas caras, tem cara e coroa, né? Uhum. Então, o que você atrai, olha que interessante, revela o que você repele, o que você repulsa. Por isso que quando 100% da tua vida, você está atraindo aquelas pessoas e aquelas situações. A lei da atração, tem gente que fala assim para mim, Marcelo, como que eu uso a lei da atração? Não é como que eu uso. Ela acontece sem você saber que ela existe. A questão é que você pode se tornar consciente dela, dominar suas emoções e dominar os resultados. Mas a lei da atração é 100% da vida, é 100% do tempo. Então, por exemplo, se você atrair relacionamento amoroso,
Você atraiu uma pessoa muito autoritária. Um exemplo. Pera lá, por que ela é tão autoritária? Possivelmente você não está sabendo lidar com a tua própria autoridade. O que eu estou repulsando? Eu estou repulsando pessoas que me respeitem, que me escutem, porque eu não tenho autoridade. Entendeu a lógica? Dá um exemplo de dinheiro, por exemplo, que as pessoas muitas vezes tentam atrair, né? Pô, quero dinheiro, vamos lá. Preciso atrair dinheiro porque estou numa situação difícil. E aí, muitas vezes, as pessoas cada vez entram num buraco pior ainda. Sim. No caso do dinheiro, tá? Se você atrair uma situação, o que é o dinheiro? Vamos lá. Primeiro, como que eu faço para atrair dinheiro? Ele tem um símbolo no nosso inconsciente. Isso é uma chave de ouro. Eu tenho que identificar, para poder usar a lei da atração, eu tenho que identificar qual é o símbolo que aquilo representa no mundo, mas representa no meu inconsciente. Dinheiro eu coloco igual, assim, é simples, uma palavra, liberdade. Só que não é o dinheiro, por exemplo, se você ganhar dinheiro, receber um volume de dinheiro, ele te dá liberdade de viajar, de tirar férias ou de adquirir coisas que você quer, Sim. experiências para você e tua família. Mas não é isso que eu estou falando. Inverta. Se eu vibro na liberdade, o dinheiro vem. Entende? E se eu pensar que o dinheiro me traz a liberdade de fora para dentro, eu vou ficar ansioso e dependente do que eu recebo. Mas se eu vibro na liberdade, me desconectando dos sentimentos da infância limitantes, de escassez, que são sentimentos de eu não tenho liberdade para comprar o que eu quero. Desde uma criança que não pode ter um brinquedo. Sim. Tudo isso está registrado, entende? E aí você, quando você busca, aquilo pode ter um contexto. Exemplo, vamos supor que teu pai, tua mãe dissessem para você, olha, dinheiro não é tudo, dinheiro... Todas as pessoas que têm muito dinheiro, elas se corrompem, elas só brigam. Sim. O dinheiro não é positivo. Já cria aquela ideia de que quem tem dinheiro tem um rastro de sangue por trás. Exato, tipo, exato. Dinheiro é sujo, não. Dinheiro é sujo, dinheiro... sei lá, vai ver que tinha um tio que você achava que era muito egoísta e muito frio, e ele era muito rico. Pronto, criou em você uma repulsa ao dinheiro. Então você atrai situações de dificuldade porque elas te trazem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? O ganho secundário quer dizer, você acha que não quer a dificuldade, mas quer. Porque no fundo a dificuldade te justifica. Ah, eu sou bom, eu não penso em dinheiro. Eu sou uma pessoa, eu sou família, eu não penso em dinheiro, entendeu? Sim. Existem... Pensamento da Igreja Católica, né? Muitas vezes. Exato. Então, o atrair e repulsar, eles trabalham ao mesmo tempo. Por isso que é tão chave de ouro isso. Eu preciso entender. Se eu quero atrair algo, eu tenho que quebrar algum condicionamento do que é o oposto. Tá, então assim, você falou que o dinheiro não necessariamente traz liberdade, mas vibrar a liberdade faz com que você chegue ao dinheiro. Perfeito. Aí fica a pergunta, como vibrar a liberdade? Se a pessoa está precisando pagar as contas, acorda cedo, pega trânsito, como é esse vibrar a liberdade? Vou colocar do ponto de vista metafísico. Tá? E aí eu entro no psicológico também. Metafisicamente, a realidade que a gente observa, ela não existe, ela não é criada no presente, ela não existe enquanto algo presente. Vou explicar. Ela é o fruto do passado. Por exemplo, tudo que você materializou aqui foram suas escolhas no passado. Você chegou aqui pelas suas escolhas. Qual o passado? O passado pode ser... Não, passado mesmo recente. Sim, meu histórico... Claro, dessa vida. Tá. Claro que as vidas anteriores são contínuas. Você vive uma encarnação, e você desencarna e vive um período astral entre vidas. E encarnação entre vidas. Aí é registro acástico isso, né? Registro acástico. E tudo isso é uma sequência. Mas se eu pensar nessa sequência que geram as minhas tendências kármicas, e na vida atual eu tenho tendências fortes daquilo que eu sei e daquilo que eu tenho dificuldade também. O que eu aprendi errado por muitas vidas. É o meu grau de evolução. Por enquanto, eu sempre estou mudando, claro. Sim. Só que as tuas escolhas geraram essa realidade. Voltando para a tua pergunta. Essa realidade, o que as pessoas fazem? As pessoas olham a realidade, uma dificuldade financeira, profissional, e sofrem. Aí está o erro. Quando você sofre pela realidade que você vê, você se torna vítima dessa realidade e você reproduz ela. E quando você reproduz ela dentro de você, você gera ela de novo.
E você fica no loop infinito. A bola de neve, só vai piorando. É a bola de neve. É o loop infinito ou repetição kármica. Então, se eu quero mudar a realidade, primeira coisa que eu preciso fazer, desacreditar nas dificuldades. Ah, mas eu preciso ser meio louco, no bom sentido, sim. É meio difícil, né? Mas é chave fundamental e isso muda a tua vida, muda a tua realidade. É uma mudança de mentalidade ali, né? Você se empodera. Você sai do vitimismo diante do mundo, entende? Você se empodera. Então, a hora que você entra nesse sentimento, e claro, como é que faz isso? Tem um trabalho, às vezes, terapêutico. Sim. Cura emocional, cura das crenças limitantes, cura dos traumas da infância. Um exemplo disso é um profissional autônomo que determinado momento, determinado período, vamos citar a pandemia como exemplo, muita gente ficou sem trabalho. E aí o cara ficou sem trabalho, qualquer coisa que entrava, o cara, abraça, e aí não entrava coisa boa, não entrava projetos bons. Mas aí a partir do momento que o cara dá uma desencanada e pega um projeto bom, consequentemente vem outros 3 orçamentos e o cara fala, agora eu não consigo... Sim. Porque então ele saiu dessa vibração negativa e deixou a coisa fluir, a preocupação. Qual é o problema? Ele conseguiu um bom resultado. Só que o problema é que ele não percebeu que o primeiro bom resultado... Qual é a chave que as pessoas não enxergam nesse seu exemplo? Uhum. O primeiro bom resultado foi produzido por você. E as pessoas não veem isso. Elas dizem assim, puxa, que sorte que eu tive. E quando você fala, puxa, que sorte que eu tive, você não absorve o mérito. E por não absorver... Você joga o acaso, né? Exato. Deus é bom. Apareceu. Deus é bom comigo. Você não vê que Deus é você, atuando ali. Não com arrogância. Sim. Você é Deus como tudo e todos, não é? Você não é único. Você tem um bom trabalho, te lembraram de você. Só que você não percebeu o que você gerou. Aí você ficou animado e atraiu um segundo trabalho, atraiu um terceiro trabalho. Alguma coisa te dá medo. O medo é uma vibração de perda e você repulsa as coisas. Aí daqui a pouco começa a decair. Por isso que eu digo, se você não tiver lucidez do que você fez para dar certo quando parecia sorte, se você não entender que a sorte é produzida por você, você não consegue reproduzir ela outras vezes. E tem muita gente que pensa assim, né? Nossa, tá tudo tão bem que eu tô até com medo que vai alguma coisa ruim, algo de errado vai acontecer. Crença dos infernos, não é verdade? O cara fala, não, tá tudo muito bem, não é possível, algo vai acontecer. Cara, mas é uma crença muito religiosa antiga, né? Olha, tinha uma frase que dizia assim, ri muito num dia, chora no outro. Não tinha isso aí? Sim. Olha, você vai para uma festa, cuidado. Eu lembro que antigamente meus avós assim falavam isso, ri muito num dia, vai chorar no outro. Como se você necessariamente, como se a alegria fosse pecaminosa. Passageira, exato. Você tem que ter medo, como se a vida fosse difícil, dura e triste. E você tem que acatar isso e ser uma pessoa que se submeta a isso sem reclamar. Aí chamam isso de os humildes. Entende? Aí exalta a humildade, como se você não pudesse exercer o teu poder, o teu valor no mundo. Então, a espiritualidade, cara, que eu vejo que é saudável, é uma espiritualidade onde o outro tem tanto valor quanto você. Você não é menor que ninguém. Não estou dizendo que você é maior que todo mundo, também não. Mas você é igual. Então, aí eu vejo, as pessoas não entendem a fala de Jesus Cristo, a máxima dele, quando ele diz amai ao próximo como a si mesmo. Ele não está aconselhando você a amar o próximo, ele está dizendo para você amar de forma justa, na justiça. Ame o próximo como a si mesmo, porque o Deus que há no outro é o Deus que há em você. Isso muda tudo, entende? Porque a frase foi deturpada no seu significado. E aí parece um conselho para você amar o próximo como se você fosse intrinsecamente egoísta. Né? Quando, na verdade, ele está falando de igualdade. Se eu me amo, eu consigo reter energia do ponto de vista metafísico. Eu tenho que amar a vida que eu sou. É esse auto-amor que vai fazer você ser magnético o suficiente para poder atrair o que você merece. De sucesso, de prosperidade, de amor, de tudo. Animal. Eu tive recentemente conversando com o Rodrigo Spookhouse, não sei se você conhece. Ele fala sobre espiritismo, sobre espíritos, né? Espíritos obsessores, coisas do tipo. E eu falando que, eu me sinto protegido justamente por, vibrar uma positividade, de estar contente, de estar numa fase boa, né? De tentar manter isso e respeitar o próximo e tal.
E ele falou, e perguntei para ele se isso me protegia de espíritos obsessores ou seres negativos, seres do mal. Ele falou, isso pode te proteger, mas não necessariamente protege a sua família, protege a sua filha. Então, assim, se você quer se proteger de uma energia do mal, você não tem como se proteger, porque muitas vezes alguém pode fazer algo para você, ou algum ser pode querer o seu mal, e não ir diretamente em você, mas resvalar e pegar num filho, num cachorro, num gato, num ente querido. Faz sentido de alguma forma isso? Porque eu fiquei pensando, não é possível, cara. Então quer dizer que eu não tenho proteção contra forças malignas? Vou colocar da maneira que eu entendo, tá? O fato de, vou pegar do começo da sua fala, o fato de você ser uma boa pessoa e procurar ser uma pessoa gentil e ajudar e ser, né, humano. E tá bem comigo mesmo, principalmente. Sim, isso é importante. Porque eu só quero destacar para as pessoas que não adianta você ser aquele que ajuda o mundo e se desrespeita e não se ama. Sim. Então tem que ter o tal do equilíbrio que a gente estava falando. Exato. Se você ama a vida, se respeita, se apropria dela e não vibra em padrões negativos, você já tem uma aura bem mais luminosa, digamos. Mesmo que você não entenda de espiritualidade, não sabe que existe isso, você já tem mais amparo. Até mesmo mentores podem estar do teu lado te ajudando e você nem saber disso. Sim. E com certeza tem. Você tem o seu amparo, mesmo que você não tenha todo o tempo consciência disso. Agora, você pode potencializar isso, se comunicando diretamente com o amparo. Sim. Aí vem o lado do desenvolvimento mediúnico, paranormal, o domínio bioenergético. Tem técnicas que acredito que é isso que ele deva ter dito, não o conheço, mas tem técnicas de domínio da energia ambiente que ajudam a proteger o ambiente. Então dá para você fazer isso na sua casa e de uma certa maneira a tua família vai estar mais envolta nessa energia. Só que tem uma coisa fundamental, existe livre-arbítrio. Enquanto são crianças, por exemplo, tem mais o que você determina, inclusive espiritualmente, envolve essas crianças. Sua esposa já é adulta, ela tem um livre-arbítrio maior, vai depender dela também estar na mesma frequência que você, porque senão ela vai ter resultados diferentes na lei da atração. Sim. Então, o ideal é que vocês dois consigam manter um padrão bacana, para ter uma uniformidade ali, para poder envolver toda a família. Então, nesse aspecto tem sentido, né? Agora, cada um, mesmo suas filhas, por exemplo, tem cada uma delas a sua luz, são espíritos que têm seu próprio mérito. Então, mesmo na condição delas de pequenas ainda, né, pré-adolescente, né, tem criança, né, elas têm os méritos delas também de serem pessoas com mais amparo ou menos amparo. E cabe a vocês, pais, darem para elas essa consciência espiritual também, que é bem bacana. Quanto mais você se envolve nisso e pode transmitir para elas princípios universais da espiritualidade, é uma parte da educação muito bacana. Que, como eu te disse, idealmente no futuro, falamos isso, acho que foi antes de começar, né? No futuro que todos os pais saibam ensinar isso para os filhos. E em todas as escolas, né? Idealmente é isso que deve acontecer. Mas então as forças do mal têm muito poder mesmo. Como que você vê? Sempre foi uma questão muito obscura, assim, para mim, eu não entendo muito bem. O que é um ser obsessor, o que não é? Tem alguma coisa, sei lá, você tem um encosto, esse tipo de coisa. Você tem conhecimento dessas... Sim, opa, claro, eu tenho um curso todo sobre desenvolvimento, equilíbrio mediúnico, paranormal, contato com os mentores, técnicas de autodefesa. A pessoa certa. Sim, isso aí é parte do meu trabalho nesses 35 anos aí. O que acontece é assim, você... Pensa, vamos simplificar. Você tem pessoas mais... O que são pessoas egoístas e por que elas são perigosas? Porque elas não têm empatia. Uma pessoa muito egoísta, o que seria o cúmulo disso? O cúmulo disso seria uma pessoa narcisista e ainda pior que isso, um psicopata. Sim. Então são pessoas que não enxergam o outro, então não respeitam limites. E vão te invadir, vão querer o que é teu, vão fazer qualquer coisa porque não tem ética. Sim, tudo para ele. É isso que nós chamaríamos de pessoas do mal, certo? Você tem pessoas assim e essas pessoas morrem. E quando morrem se tornam espíritos desencarnados que têm o mesmo potencial de fazer o mal. Então, na verdade, você tem obsessores espirituais que podem te atingir.
Só que eles não vão te atingir se não houver em você a lei da atração, a frequência. Tudo é frequência. Então, por exemplo, o que é a frequência da obsessão? Vamos lá explicar da seguinte maneira. A vida espiritual, ela vai refletir para você como você é e sente a vida consigo. Se você é uma pessoa que tem raiva, revolta ou muito medo, você baixa a tua frequência. E aí a obsessão pode te atingir. De onde vem essa obsessão? Depende. Pode ser um ente da família desencarnado com menor evolução, não qualquer um, porque tem uns que têm evolução. Se desencarnou, se tiver uma evolução bacana, ele não fica perto da família atrapalhando. Se ele não tiver, ele pode ficar perto do núcleo familiar e pode te incomodar bastante. Ou pode ser alguém no trabalho, por exemplo, você tem um colega ali que é invejoso, que é competitivo de maneira desleal, egoística. E ele pode, se ele tiver muita obsessão do lado dele pela frequência que ele está, o mal que ele pode desejar para você pode ser potencializado pela obsessão que acompanha ele. Nossa. E aí cabe a você manter tua frequência elevada. E o que você pode ter além disso? Dominar as bioenergias para ter autodefesa, técnicas, exercícios que você faz em casa de autodefesa e dominar o contato com os teus mentores, porque eles te ajudam. Então você também tem um lado de ajuda. Então você não está sozinho, entendeu? Não é para ter medo disso. Quais seriam esses mentores? Os mentores, eles existem inúmeros. Você tem um mentor pessoal, que é um cara, mentor ou mentora. É quando fala assim, tem um caboclo, tenho... É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu explico para você o que são as linhas, tá? Mentor pessoal, ele é o principal da tua vida. Por exemplo, lá, vamos voltar para o Intervidas. Lá no plano espiritual, sim, antes de reencarnar, no período da Intervidas, você combinou, eu falei da combinação com a mãe, sim, só que você combinou com o teu mentor de te acompanhar durante a encarnação. Você tem um mentor que te acompanha, ele não está 24 horas do teu lado, ele não é tua babá, teu guarda-costas, mas ele é alguém que vai... Qual é a combinação? Ele tem ligação com você positiva de outras vidas, e a combinação é a seguinte: olha, quando você estiver reencarnado, eu vou estar do lado de cá e vou te ajudar para que você saiba, quando você se esquecer, eu vou te ajudar a reconhecer quem você é de verdade, na tua essência, e vou te ajudar a reconhecer tua missão. Uma força superior. É uma força é um ser que vai reencarnar de novo, ele é um ser humano, mas pensa como o papel que teu pai e tua mãe fizeram com você. Ele é um pai ou mãe espiritual, ele ocupa esse papel. E ele vai nos ajudando durante a vida quando nós permitimos, quando nós recebemos a energia dele. Porque tem gente que está na revolta, quem está na revolta não consegue receber. Então, quando você sai da revolta, você consegue se tornar receptivo. E aí tem técnicas que você vai desenvolvendo: telepatia, inspiração, intuição, até clareaudiência. Você pode até escutar ele. Ou sair do corpo quando dorme e fazer uma viagem astral e encontrá-lo fora do corpo, hoje em dia. Então você tem como aproximar a tua relação com o mentor, entende? Que por enquanto fica um pouco vago. Sim. Porque você não teve essa formação e essa experiência. Mas não que ele não tenha te ajudado. Por exemplo, nos momentos da tua vida que você esteve mais inspirado, tenho certeza que ele estava do teu lado. Não é só em momento triste, difícil, não é isso. Momento de inspiração, até aqui no teu trabalho. Possivelmente, provavelmente, você está aqui cumprindo um propósito, uma missão, nesse podcast. E o teu mentor está com você. Porque ele quer que você cresça, ele quer que você evolua. E ele também evolui por estar com você. Legal. Entende? Sim. Só que aí, vamos lá, ele não é o único. Ele é o principal teu. Só que você tem vários outros mentores que são como professores. Pensa na nossa vida, nós temos o pai e a mãe. Esse é o mentor. Ele cumpre esse papel pai e mãe. Sim. Só que você tem professores, vários na vida, na escola. Os outros mentores, a linha que você citou de caboclos, ou pretos velhos, ou... Eu trabalho com aproximadamente 50 linhas de mentores. Chineses, gregos, romanos, tem um monte de linhas. E o que eles são? Por que eles se denominam assim? Né? Aproveitando já, colocando uma questão que eu sei que passa pela cabeça de muita gente. Porque é um arquétipo que eles assumem, de uma vida passada marcante. E eles assumem esse arquétipo para facilitar tua percepção da presença e para você poder entender que ele tem algo ligado àquele arquétipo. Tipo, o preto velho
ele vai trazer para você um amor, uma simplicidade, uma conexão com a verdade do velho sábio ancião. Ele é o arquétipo do velho sábio ancião. No Brasil é chamado de preto velho, mas poderia ser o velho xamã, poderia ser... Em várias civilizações a gente pode dar outros nomes. Sim. Entende? Assim como você tem o caboclo. O caboclo ele já representa o arquétipo da proteção, do poder. Cada arquétipo vai te trazer um tipo de força. Cada linha de entidades vai trazer um tipo de poder para você. Então, cada um tem um presente para te dar. Por isso que é tão bacana, se você quiser se aprofundar na vivência da espiritualidade, você vai se aproximando do teu mentor pessoal, que é um guia que está sempre com você, mas você tem professores que vão mudando, conforme a lição do momento da tua vida. Mas quando a pessoa fala assim, o meu mentor é um caboclo, vai ser o caboclo, porque... Se for o mentor pessoal, sim, porém, esse ser caboclo é uma opção dele, ele pode se apresentar de outras maneiras. Ele já teve centenas de encarnações. Ele se apresenta como um caboclo porque provavelmente a tua missão pede isso. O teu momento evolutivo pede esse arquétipo. Então ele de fato foi um caboclo em algum momento da história dele, em outra vida, mas ele não é só isso, ele é muito mais do que isso. Não é perfeito, viu? Os mentores estão evoluindo, eles vão reencarnar. Eles não são completos, perfeitos, isso é romantizar o plano espiritual. Uhum. Os mentores eles estão em processo de evolução como todos nós. Mas você pode ter um caboclo como um mentor pessoal. Ou seja, o teu pessoal também pertence a uma linha. Só que se você também se aprofunda nas experiências, você pode chegar num ponto de ver que esse mentor seu, chega um dia que ele fala, olha, de repente ele se aproxima e ele está se mostrando um druida, um celta. Você fala, cara, mas você não é o caboclo? Agora você é um pajé. Agora você é um bruxo da Idade Média. Ele vai mostrar para você o porquê ele está fazendo isso. Porque ele está puxando, por exemplo, uma frequência do raio violeta, que a gente chama na teosofia, que é o raio da transmutação, da alquimia. Ele está mexendo com uma outra egrégora. Você entende egrégora? Egrégora é a união de forças, energias, vidas passadas têm egrégoras, grupos de pessoas têm egrégoras. É um conceito que a gente usa muito Sim. na espiritualidade e tem até se expandido para além da espiritualidade, né? Então ele pode puxar uma outra egrégora de uma outra vida que você teve para te ajudar a evocar do teu inconsciente determinados dons que estão adormecidos. Você falou de dons, falou de paranormalidade. Qual que é a diferença entre mediunidade e paranormalidade? São complementares, mas é importante diferenciar. Mediunidade, a palavra médium vem de intermediário. Uhum. Você é médium quando tem uma entidade se manifestando através de você. Qualquer um pode ser médium? Qualquer um. 100% da humanidade é médium e paranormal. É só querer desenvolver. A Cíntia Camerim falou que eu tenho bastante coisa que poderia buscar mais a minha mediunidade, porque várias coisas que ela foi falando e ia batendo. Falei, não. Sim, perfeito. Você, com certeza. Mas não é só você ou eu, sim, qualquer pessoa. Sim, a humanidade. A humanidade. O que diferencia é que a nossa personalidade, que é o que muita gente não sabe, determina quais os dons que eu vou ter mais fáceis eu vou ser. Então a personalidade ela é determinante nos dons mediúnicos e paranormais que nós desenvolvemos. Vou dar um exemplo. Sei lá, tenho muito apreço com a questão visual, fotográfica. E isso pode ser um facilitador? Pode ser. Você está mais conectado com o universo simbólico. Isso mostra que, vamos dizer, dentro, não sei se você conhece os 7 raios da teosofia. Não. Que são 7 partículas divinas, digamos assim. Nós somos feitos dessa energia e nossas personalidades pendem mais para uma... Pensa no arco-íris. Nós somos feitos dessa energia do arco-íris. Tá. E cada cor é uma representação de um conjunto de qualidades pessoais. Tá. O divino em nós... Como se fosse dons ali. Exato, tá. Perfeito. Nós temos 7 conjuntos de dons fundamentais. Tá. 7 arquétipos também podemos dizer. Não é inteligência. Inteligência musical? Não. Está por trás disso, é divino. Tá. É o lado divino, é tua essência, teu eu superior. Legal. Os dons que você desenvolve aqui tem a ver, mas tem a ver já como uma expressão última disso. É um desdobramento que está lá para frente. Tá. Então, por exemplo, vamos supor, eu diria para você que talvez você seja do raio branco,
Estou aqui supondo, intuindo. Não, eu teria que estudar melhor, né? Estou te conhecendo hoje aqui. Mas sentindo tua energia, tua forma de ser, quando você fala que você é muito visual, você é do mundo simbólico. O raio branco representa o raio da criatividade, da expansão. Uma pessoa que tem interesse por várias coisas ao mesmo tempo também pode ter dificuldade de se fixar em alguma coisa. Então, não sei se bate para você, mas é um perfil do raio branco, entende? Então, o raio branco ele é muito simbólico, ele é muito criativo. Isso pode ter... o domínio do raio branco pode determinar em você ser mais clarividente, mais intuitivo, ter mais inspiração. Então, esses canais ficam mais abertos para você. Faz sentido. Entende? Tem sentido para você? Tem, total. Então, esse é um aspecto. Uma pessoa do raio azul é uma pessoa, por exemplo, raio azul quer dizer poder, liderança, governo. É uma outra energia, é uma energia de quem chega liderando, governando sempre tudo. Você também tem, todo mundo, desculpa, todo mundo tem essa energia. Só que ela não está tão desenvolvida quanto o branco, o arquétipo. Isso quer dizer o quê? Talvez seja a tua missão também desenvolver o azul, ser um líder cada vez mais confiante, ser uma pessoa cada vez mais... Você tem essa missão também de se desenvolver nisso. Sim. Entende? Uma pessoa que tenha esse perfil, ela facilmente incorpora um guardião. Ela facilmente incorpora uma entidade protetora, que na linguagem da Umbanda, da mesa branca, seria um Exu, seria um cara que afasta o mal, que afasta a obsessão. Para quem não sabe, Exu é um protetor, não é um cara ruim. Isso é criação da religião. Né? Sai para lá, Exu, a galera fala isso. Esse é o desserviço que a Igreja Católica fez com a Umbanda e o Candomblé. Sim. Gerou muito preconceito. Total. Nem sou da religião, mas eu tenho que esclarecer. Né? Então, quando eu cito um exemplo, simplesmente é um guardião. Em outras linhas espirituais, o guardião tem outros nomes. Não precisa, só que dentro do contexto da mitologia dos orixás, você tem o Exu como uma força guardiã. E então, só para concluir, o que acontece? A personalidade tem a ver com a mediunidade e a paranormalidade. E só para concluir também a primeira pergunta, mediunidade é quando você manifesta uma entidade, você incorpora. E paranormalidade é quando você percebe o plano espiritual pelos teus chakras, por você, sem incorporar. Explica um pouco mais da paranormalidade. Clarividência. Você percebeu o plano espiritual. Se você olhar aqui para mim e ver meu campo áurico, isso é paranormal. Entende? Você não está incorporado só porque você vê. Isso é seu. A gente chama de anímico ou paranormal. É seu, é um potencial seu. Todo ser humano tem. Se você começar a escutar a entidade, igual escutar a minha aqui. Só que você está escutando uma outra frequência de uma outra dimensão. Isso é paranormal. Você não está incorporando necessariamente para isso. Sim. Agora, se você for psicografar, você está emprestando o teu corpo como um veículo que você tem, que nesse momento o mentor não tem, porque ele está desencarnado. Então você permite, e ele usa essa conexão para psicografar uma mensagem. Você pode usar isso no teu trabalho criativo. A hora que você vai criar alguma pauta, criar alguma coisa, o teu mentor pode vir e, às vezes, o trabalho que você faz, ele é meio seu e meio do mentor. Direto. Às vezes dormindo... tomando banho, fazendo algo nada a ver. Sei lá, tô jogando bola, aí vem, pum, a ideia. Pois é, perfeito. Aí você fala, como assim? Agora que eu não tô pensando, a ideia a ver. Perfeito. Por quê? Olha como é louco isso, mas é tão verdadeiro. O que acontece nisso, Carlos? Você foi dormir com essa pergunta. Você falou, puta, como é que eu vou fazer aquele negócio? Como é que eu vou... Você foi dormir. Você saiu do corpo. Uma parte da noite, nós sonhamos. Sonho não é viagem astral, sonho é simbólico. Mas tem uma parte da noite, quando você está em sono profundo, que você vai para outra dimensão. Nessa parte, você encontrou teu mentor, cara a cara, igual você está falando comigo. Ele fala aqui, Carlos, vê se você lembra, vai por aqui, esse caminho é bom, você mesmo teve essa ideia. Ele não vai interferir no teu crescimento, mas ele vai te ajudar a lembrar e enxergar o que é melhor. Você acordou, não lembrou. Tudo bem, mas a energia está no teu campo áurico. Durante o dia, quando você está... O que é o jogando bola? Jogando bola, você entra numa espécie de flow, é um transe, não deixa de ser. Ações ali que Exato. Você não vai ficar mentalizando, você executa. Olha que interessante, só o exercício físico do futebol
te coloca num estado de expansão áurica. O teu corpo entra numa coisa, vê se você já sentiu, que é o estado vibracional. O corpo vibra por dentro. E essa vibração mostra que teus chakras estão se expandindo. Só a respiração e o correr do futebol já te coloca nisso. Sim. De futebol, de surfar. Nossa, cara. Mais ainda, você está no meio da energia ali, cara. No meio. Então você está captando muita força. Você entra, a gente abrevia o estado vibracional, fala que é EV. O EV. Você entrou em EV. Pronto, teu mentor chegou ali e falou, olha, cara, lembra da ideia que a gente conversou à noite. Pô, vem a ideia. Entendeu? Entendi. Essa é a engrenagem. Você tomar consciência disso agora vai te ajudar muito a se comunicar com ele. Legal. Tem uma meditação que eu gravei, chama-se Amparo Espiritual, eu vou te dar ela depois. Eu quero. Se você quiser, depois você me conta. Você faz ela à noite. E aí você vai ajudar você a lembrar do contato com o teu mentor. Que é isso que eu gosto, que as pessoas experimentem, entende? Sim. Ter sonhos muito complexos diz algo, porque meus sonhos... Eu já falei isso com um convidado que falava sobre projeção e sobre experiências de quase morte. Meus sonhos são muito complexos e detalhados, assim, a ponto de ter câmera lenta, de ter explosões. Ter efeitos especiais. Efeitos especiais animais, assim. Sim. E eu perguntei para ele, só porque eu trabalho com isso ou tem alguma coisa a ver? Te pergunto também, faz algum sentido esses sonhos muito complexos, detalhados e que eu acordo e eu lembro de tudo, assim? Então, quando você tem... O que é o sonho, o que é a viagem astral? O sonho é simbólico, é uma catarse do inconsciente com elementos que você guardou ali mal resolvidos. É uma questão que eu quero resolver, é um desejo, ou é um medo. Então, tudo que está meio mal resolvido vai para o inconsciente e volta no sonho simbólico como uma catarse, que não deixa de ser uma válvula de escape. Sabe a panela de pressão que tem a válvula? Mas é um desdobramento de algo que você vivenciou, né? Sim, mas provavelmente não é isso que acontece com você. Não, são lugares novos. Tipo... Porque o sonho, ele é ilógico. Quando você tem um nível de realismo muito grande, como você está dizendo, e você tem um realismo muito grande, tudo te impressiona, você sente a energia do lugar e tem uma certa lógica, é viagem astral. Você foi lá. Então, aí você que tem que dizer, por exemplo, é uma coisa muito ilógica ou será que não tem uma lógica? Pode ser que você não tenha compreendido tudo. Sim. Mas será que não tem uma lógica por trás nessa experiência? É que acontece muito, quase diariamente, sabe? Mas tem um roteiro? Diz alguma coisa? Não é sempre a mesma coisa, é sempre aleatório. Não, tudo bem. É sempre uma coisa diferente da outra. Mas eu digo, cada experiência em si tem uma historinha, tem uma lógica? Tem. Então é viagem astral. O sonho não tem isso. O sonho, tem os sonhos que são sem pé nem cabeça. Esse né? é sonho. Você tá aqui, de repente você tá em outro lugar e fala, como assim? Exato. Parece um vídeo bizarro de inteligência artificial. Sabe uma coisa? Sim, perfeito. Você sabe uma coisa que diferencia sonho de viagem astral também? Quando você está em viagem astral, você sabe que está lá. Você fala, sou eu aqui, que coisa louca. Quando você está em sonho, quase nunca. O sonho, geralmente, você vive... Por exemplo, num sonho... Você pode achar que naquele momento você é mais jovem ou mais velho, que você é solteiro, que você não mora onde mora. Você perde a identidade. O sonho ele é isso, ele é confuso e ele é ilógico. Tem poucos elementos que parecem coerentes com a realidade, mas ele é meio ilógico. Já a viagem astral traz uma coerência e traz uma percepção de si. Eu sei que eu estou aqui. Então, se você tem essa percepção de você mesmo, autoconsciência... Sim. É porque é uma viagem astral. Legal, vou estudar mais sobre isso. Vale a pena. É, animal. Eu falei de tecnologia e de inteligência artificial. Eu queria entender de você o quanto a evolução tecnológica, a evolução de inteligência artificial, a evolução dos dispositivos vai cada vez mais nos afastar da espiritualidade, consequentemente nos afastar de Deus. Não vejo. Não vejo absolutamente nenhum problema. Porque o avanço tecnológico é só mais uma expressão da mente humana acumulando conhecimento. Só que o conhecimento, como sempre foi e vai continuar sendo, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, para a evolução ou não. Eu não acho que a ferramenta é má. A ferramenta ela é neutra. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo no meu universo. Mas como se usa a ferramenta que é o problema, né? Mas você vai deixar de ter faca em casa? Você não corta pão, não faz comida? Não, o exemplo que eu quero dar, por exemplo. Entende? Psicólogos
tem gente que já substitui um psicólogo por um chat GPT, né? E algumas outras ferramentas. No Japão, pessoas estão substituindo o sexo por uma máquina que faz esse processo. Então isso vai afastando o humano de uma forma que, eu fico um pouco assustado. De onde isso vai chegar? Mas são, se for num nível extremo, chamamos isso de neurose. Você tem que ver que uma parte da humanidade sempre foi neurótica. Todo mundo tem neurose, tá? Sim. Todos nós temos algum ponto a resolver. Não estou dizendo que não temos nada. Mas existem pessoas que têm graus de neurose muito elevados. Uma pessoa que só se relaciona sexualmente com uma boneca de silicone, máquina, sei lá. Uma máquina, obviamente ela tem uma dificuldade gigante de lidar com o imprevisível. Ela quer dominar. Sim. Então dá para entender a psique dessa pessoa. No Japão é bem comum isso. Por quê? Porque no Japão as pessoas elas vivem estressadas. A relação social é de muita exigência, de muita rigidez. Colocando uma explicação possível. Sim. Nunca parei para analisar especificamente, mas estou te colocando. Sim. Então a rigidez é muito grande, tem pessoas que não suportam a pressão social, a cobrança, preferem se relacionar com máquinas, entende? Só que sempre existiram essas pessoas. Só que antigamente elas se isolavam no meio do mato, se isolavam em casa, hoje elas se relacionam com bonecas e computadores, entende? Ou seja, eu não vejo. Por outro lado, a inteligência artificial ela pode trazer inúmeras experiências incríveis, vou colocar na espiritualidade, para você simular o plano espiritual, estimular experiências extrafísicas, de viagem astral. Você pode usar isso de modo maravilhoso também, para pessoas que não menosprezam, logicamente, o humano, que sabem que o humano é a essência, que é Deus, é o divino, né? A máquina é o conhecimento humano, não é o humano. O que só é divino o que é humano. Então, claro que essas pessoas que estão longe do ser humano, elas estão é porque elas próprias estão distantes do divino nelas. Então elas querem distância porque é a tentativa de controle. O medo, quando a pessoa está no medo, está na fobia, ela quer controlar. E uma maneira de controlar é lidar só com celular, computador. É uma forma de controle. Eu vejo com muita preocupação por conta de crianças. Eu vejo, sei lá, às vezes reúne as crianças na família e várias brincadeiras deixaram de existir porque tá todo mundo no celular, sabe? Aí você tem que passar, dá o celular aqui, dá o celular, sim, tirando e fala, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Sim. E aí sim brinca, sabe? Então você tem que ir tirando e educando e, vai brincar no quintal. Pô, agora sim, tem um quintal, você não tá usando o celular, tá no sim, iPad. Então, não sei onde vai chegar, né? Eu acho que tem que haver o equilíbrio. O problema que você está citando tem muito a ver com aquela questão da criança interior. Uhum. Como o lado emocional ele é menosprezado ainda no mundo de hoje, tanto que você não pode demonstrar muita emoção no ambiente de trabalho. Você não pode, você tem limites. Não vai se abrir tanto, né? Você não vai se abrir tanto. Você não pode criar muita amizade. Você não pode. Tudo, na maior parte das empresas, né? Tem exceções, mas a maior parte, o humano é muito, muito reprimido. Porque é um reflexo do que a sociedade é, de modo geral, ainda no grau de evolução em que está. Aqui a gente fala tudo. Mas você pega num corporativo pesado mesmo, não é? Não se abra tanto, cara. Pois pode virar contra você. Exato. As pessoas vivem com medo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o medo que existe nesse sentido faz hoje as pessoas procurarem matar essa criança livre. Né? Tanto que matam em si, bloqueiam uma criança, dando para ela iPad, dando para ela... A iPad é chupeta, né? Chupeta, virou chupeta. Virou chupeta, né, cara? Você dá o iPad para criança pequenininha. Você tá no restaurante, mano, já toma o iPad. Sim, horrível. Celular. Sabe uma coisa que eu falo? Você deu um exemplo muito interessante. Eu falo até muito para os meus alunos. Você levou a criança no restaurante, conversa com ela, porque ela está ali para se relacionar com as pessoas e se ela de criança for observada e for dado valor para ela, ela vai ganhar ambiente, né? Ela vai ganhar confiança. Exato. Vai se tornar um adulto autoconfiante. Mas se ela for achar que ela não tem valor, não tem importância, para que eu vou conversar? É uma criança? Como é que ela cresce? Ela cresce com timidez, ela cresce com medo. Olha como essa coisa de usar de chupeta o iPad
bloqueia a liberdade dessa criança depois de ser um adulto pleno, que se realiza. Então, aí voltando no que você falou, e o quanto isso se desdobra para a vida inteira, aí vem a preocupação. Como essas crianças vão ser daqui a 40 anos tendo essa infância de que, teve que ficar assistindo Galinha Pintadinha, tudo, né? Sabe? De que ficou, preso naquilo ali, porque aquilo ali era o mundo dela. A mãe sempre, fica aí e passa a tarde inteira. Então, isso vai ter uma consequência lá na frente. E vão ter várias outras. Mas né? Eu acho que a humanidade tem de tudo. Sempre vai ter também pessoas que vão falar, pera lá, vamos recuperar o lado humano, vamos recuperar. Sempre vai ter o outro lado. Possível. É possível. Tá. Porque eu acho que a tua colocação é pessimista. Entendeu? Sim. Você está olhando uma tendência negativa que existe e vai acontecer. Só que não é toda a realidade. Aí eu vou voltar para o budismo. No budismo a gente aprende a ter a mente neutra. O que é a mente neutra? Eu olho a realidade e vejo como o que vai acontecer e o que eu posso fazer. Eu não fico olhando ela, direcionando ela para um olhar só negativo. Sim. Que muita gente fala, já perdi a fé na humanidade. Tem um pessoal que fala isso. Sim, porque a pessoa está transferindo o sofrimento da infância dela para o mundo todo. Isso é perigoso, né? Alguém falar isso para você... É perigoso ela sofrer a vida inteira, reproduzir... aí vamos juntar isso que você falou com a lei da atração, que é isso que eu procuro fazer, esse link, né, de legal. tudo. Você teve uma dinâmica na tua primeira família de desatenção, abandono, tal. Você vai falar, o mundo é assim, porque o ser humano não é confiável. Sei lá, teu pai te abandonou, tal. É um exemplo. E aí você fala, o ser humano não é confiável, porque você sofreu traição do pai que abandonou, você sofreu muita coisa com a mãe que tinha problemas emocionais, de depressão. Só que se você não se curar pela lei da atração, o teu inconsciente continua vibrando no sentimento de ser vítima. Logo, você vai atrair outras pessoas amorosamente, no trabalho, nas amizades, na mesma frequência do pai e da mãe. E aí você tudo vai se repetir. Exato. Você vai falar assim, olha, tô dizendo, o mundo é assim. Você vive numa bolha de ilusão. Isso que é karma repetitivo. Isso que é loop infinito. É cíclico, né? É o mundo dessa pessoa. É o mundo dela. Eu tenho um livro meu, chama O Poder da Lucidez, e eu reuni budismo, psicologia e metaverso. Eu explico o metaverso como um conceito psicológico. É o metaverso que você cria, entende? Só que você tem que quebrar esse metaverso para perceber que existem outras formas de viver. Então, sempre vai existir quem vai usar mal a tecnologia, quem vai sofrer com isso, mas sempre vai existir quem vai voltar para a natureza, vai voltar para o divino, vai voltar para o humano. Sempre vai ter. Eu vejo algumas situações de pessoas não muito distantes, eu não vou citar quem, mas assim, de gerações em que comportamentos se repetiram. Sei lá, engravidar muito cedo. Aí a avó que teve o filho muito cedo, a filha que teve muito cedo, e agora a terceira geração que teve muito cedo, consequentemente teve todo um desdobramento de problemas financeiros, e isso está se repetindo numa terceira geração, sabe? De ter filhos muito cedo, de não cuidar dos filhos, e esse ciclo se repetir. Sim. Então tem tudo a ver com isso. Tem a ver e tem duas explicações para isso, uma psicológica e uma espiritual. Na psicológica, você tem uma herança familiar. Então, de vó para filha, depois para neta, passou aquele modelo. Logicamente, quando criança, a menina observou e inconscientemente atraiu. Esse é psicológico. Só que, espiritualmente, antes de reencarnar, elas se aproximaram e se tornaram filha e depois neta, porque elas já tinham essa semelhança de comportamento. Então, na verdade, a explicação mais profunda é espiritual. Por que eu digo isso? Porque você pode ter também ali uma filha ou uma neta que rompe com aquilo, rompe com a tendência familiar, rompe com o inconsciente do núcleo familiar. Mas ela tem que ter a visão. Ela tem que ter outra personalidade, um outro despertar para sair do metaverso psíquico, da bolha. Ela tem que sair da bolha. Porque a tendência é repetir. Se ela tiver semelhança. Por quê? O que acontece? É projeção de personalidade, que acontece com a criança com o pai, com a mãe. Então ela projeta. Se ela for parecida, por exemplo, Carlos, você, em relação aos teus, não sei se você teve seus pais te educando, pai e mãe, né? Tem até hoje. Tá. Então, teus pais, por exemplo,
Não, você não necessariamente é mais parecido com teu pai porque ele é homem. Você pode ser mais parecido com a tua mãe. Sim, a personalidade, né? A personalidade. E do ponto de personalidade, não estou falando de físico. Sim. A personalidade, se você for mais parecido com a tua mãe, você, de criança, inconscientemente se projetava nela, não nele. Ele é o que você queria aprender a ser. Ela é o que você é. Então isso faz com que você absorva conteúdos dela. E a sua tendência de reproduzir condutas na vida vai ser mais parecido com ela do que com ele, mesmo ele sendo homem. Entende? Sim. Então o inconsciente conta muito. E a personalidade. Você pode ter irmãos que não fizeram isso. Porque eles são totalmente diferentes mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe. Entende? Quer dizer, não são os pais só que determinam a educação. É a educação mais a tendência nata de cada um de nós. E o ambiente também. O ambiente inclui, claro, o ambiente inclui o núcleo familiar, primeiramente, depois os amiguinhos de escola. Escola. É que a escola hoje começa cedo. Se a criança fica muito pequena na escola, a influência é maior. 2, 3 anos já começa. Porque quando começa muito cedo e se ela ficar muitas horas, o ambiente escolar vai influenciar mais. Por causa daquela questão da primeira infância. Do 0 aos 6 anos é a base de formação afetiva. Então depende muito. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é: quais os adultos que ficaram com você quando você tinha de 0 a 6, 7 anos? Esses influenciaram mais você. Se foi tua avó, é tua avó. Entende? Não importa se você tem do teu pai e tua mãe aí. Então a questão é muita gente terceiriza, né? Essa primeira infância, deixa com a babá, deixa com não sei quem. Não tem problema e é saudável ter umas horas com outras crianças na escolinha. Não tem problema. Ter um pouco de tempo com a avó, com o avô, mas tem que ter um tempo fundamental com o pai e com a mãe para criar elo de confiança, para poder educar naqueles valores. Senão depois você vai reclamar que teu filho não parece nada comigo. Não parece nada não segue nada do que eu penso, do que eu sinto, porque lógico, né? Se ele não teve lá nos primeiros anos, porque o que acontece? A partir dos 7, 8 anos, a criança entra na segunda infância. A segunda infância é uma fase de socialização, de relação com o mundo. A criança desenvolve mais o intelecto. Então a criança já está o que tinha que bloquear, o que tinha que traumatizar, o que tinha também o lado bom, o que tinha que aprender de bom, a base já foi. Essa segunda fase ela vai já repercutir a primeira. Por isso que a criança, às vezes, você às vezes fala assim, nossa, minha filha com 5 anos era tão espontânea e agora com 10 ela está tímida. Porque houve algum fator de exemplo de pai e de mãe que ela se espelhou, aquela história do inconsciente, Sim. Ela se espelhou, se projetou e ela acabou bloqueando a liberdade dela ser ela mesma. Agora vai ter que recuperar. Trabalho. É um trabalho terapêutico. Sim. E pode acontecer espontaneamente, às vezes ela intuitivamente fala, sei lá, vou participar de núcleos, vou fazer teatro. Muita gente faz isso. Fazer vôlei, judô. Exato, vou fazer alguma coisa para me socializar, para me abrir. Ou então ela vai literalmente para um trabalho terapêutico mais tarde e vai descobrir mais tarde que ela deixou em grande parte de ser quem ela é de verdade. O problema é quando fica dependente da terapia, né? Aí, já tá tipo há 5 anos indo no psicólogo e não resolveu. Esse é o motivo pelo qual eu nunca atendi individualmente. Eu quero que as pessoas me tenham como facilitador, como terapeuta orientador, mas tem uma coisa que eu falo muito, eu quero que as pessoas aprendam a autoterapia. Eu dou ferramentas, como eu disse para você, que todos os pais deveriam ter para ensinar as crianças. E lógico, para si mesmos, né? Você não consegue educar bem um filho se você não estiver saudável. Sim. Então você precisa ser saudável, estar saudável. Por isso que é tão importante a cura. Quando me perguntam, mas Marcelo, como é que eu ajudo meu filho de 10 ou 15 anos num problema XY? Depressão, qualquer coisa, timidez. Eu falo, olha, se cure, seja uma pessoa livre, espontânea, feliz. Se você for feliz, ele vai começar a se modificar. Ele vai começar a te observar. Ele vai se deixar contagiar. Vai se espelhar, né? Vai se espelhar. Não dá para cuidar da criança sendo um péssimo exemplo. Não dá. Então, assim, é muito importante o modelo, assim, é fundamental o modelo. Na pandemia, eu fui pela primeira vez num psicólogo. E eu achei animal, eu tinha um super preconceito, assim, não, isso não é para mim. E aí na pandemia fiquei mal,
né? Puta, não podia fazer nada do que eu fazia antes. Não podia treinar, não podia vir pro trabalho, não podia... Sim. Pô, fiquei mal como a grande maioria ficou. Fui, fiz e uma das coisas mais legais que ela me falou é isso. Você precisa aprender a se tratar, a se curar. E rapidamente eu aprendi, falei, pô, legal, acho que agora não preciso mais ir, não sinto falta. Legal. E foi muito importante, assim. E nessa... Você teve uma orientação muito ética. Sim. Porque, assim, muitas vezes tem psicólogos que sustentam aquela situação por longo prazo. E eu vejo que as pessoas têm capacidade de virar o jogo mais rápido. Quem me ajudou muito foi o Marcos Lacerda. Ele tem um canal que chama Nós da Questão e eu assistia muito o canal dele na pandemia e ele dava essa orientação também. Então, eu agradeço até hoje. Eu já trouxe ele aqui 2 vezes, já falei isso para ele, mas legal. Essas orientações foram bem importantes para mim. Sim. E em meio a pandemia, eu aprendi um negócio que chama curtograma, que eu quero fazer esse exercício aqui com você. O curtograma é o que? Ele consiste em 2 colunas de coisas que você gosta e faz, coisas que você gosta e não faz. E aí, um pouco para a galera te conhecer um pouco mais, o que você gosta hoje e faz? Beach tênis, eu gosto de jogar beach tênis. Ah, você é do beach tênis. Eu sou do beach tênis. Do time do Jorginho. Exato, time do Jorginho, sim. E eu curto muito, vou com a minha mulher, a Bruna, lá, quase todos os dias, então... É um momento que a gente se exercita, a gente toma sol e, ao mesmo tempo, bota pé descalço na areia. Essa coisa de recuperar. Sim. O que eu curto no beach tênis é que tem uma dinâmica que recupera muito a infância. Você está descalço, correndo, entre amigos, sim, socializa. Então, eu curto bastante. Pô, não joguei até hoje. Lá no meu condomínio tem o campo de futebol e do lado tem um beach tênis. Cara, fui jogando, mas nunca fui. Joga, eu sou um incentivador aí do beach tênis, porque... Eu acho divertido, saudável. Eu vi uma pesquisa, aliás, um vídeo no TikTok aí, mas é um vídeo sério, bom, né, no TikTok. Eu não lembro o rapaz, não lembro o nome dele agora, mas ele mostrava, baseado numa pesquisa, os esportes que prolongam mais a vida. E os que prolongam mais a vida são os esportes de raquete. Eles têm um conjunto que prolongava em 9 anos a vida. Pô, que demais. Mais que o futebol, que eu acho que era 5 ou 6 anos, entendeu? Tinha um estudo sobre isso aí. Então, é muito legal. E que você gosta e não faz? Por falta de tempo, porque não tem dado? Que eu gosto de dança de salão. Eu não estou fazendo muito por falta de tempo. Eu aprendi muito aí uns anos atrás. Foi para mim terapêutico até também quando eu aprendi. E quero começar... é bom para ir casal, né? Não, eu acho muito saudável, cara. Acho muito legal, porque ela tem uma dinâmica muito bacana do equilíbrio do cavaleiro, da dama, da condução. Sim, muito... e aí tem... Fortalece a relação do casal também. Sim. Dança de salão eu acho uma coisa bacana. Mas tipo o quê? Uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, óbvio, mas acho que quase toda a humanidade curte muito é viajar, né, cara? Então, muita gente fala. Viajar, eu gostaria de viajar mais, mas não viajo por falta de tempo. Eu tenho também procurado abrir espaços, porque eu não tinha. Eu trabalhei muitos e muitos anos de domingo a domingo. Não tinha nem sábado nem domingo. Então, eu tenho descoberto esses períodos de tempo também para poder viajar com a minha mulher e, enfim, poder aprender, né? Conhecer outros lugares mesmo. Cultura, né? Então, tem muita coisa. Você não gosta e faz por obrigação? Cara, eu tenho por filosofia não viver por obrigação. Então é difícil eu achar, porque o que eu faço por obrigação eu corto. Eu acho que eu faço algumas coisas assim, não por obrigação. Eu faço, vou aproveitar a tua pergunta e explicar a diferença de obrigação e compromisso. Compromisso é uma coisa que eu escolhi. E é boa para mim, eu gosto. Só que às vezes eu estou cansado. Então, por exemplo, eu tenho uma aula para dar. Eu estou mais desgastado, eu não dormi, eu trabalhei demais. Eu preferia, se eu pudesse adiar às vezes uma aula, mas eu gosto, eu amo aquilo, faço de coração. Mas na sua agenda é o seu compromisso. É o meu compromisso. Obrigação, de coração te falo, cara, eu já eliminei elas há muito tempo. Não tem uma coisa hoje na minha vida que seja... Nem a parte burocrática do seu trabalho. Tá bem harmônica. A Bruna, na verdade, ela também, a minha mulher, ela administra, ela é gerente do Espaço Entre Vidas. Ela administra, trabalha comigo, cuida das redes sociais. Legal. É fantástico o trabalho que ela faz. A gente tem uma parceria muito bacana.
E ela acaba cuidando de algumas questões, eu cuido junto de outras também, né? Porque eu tenho toda a parte da aula, preparar aula, criar aula, workshop, daí vai. Mas assim, eu acho que é o que eu te falei, eu alcancei um ponto que eu realmente não tô me colocando em situações nem familiares. Sim. Não tem nada, mesmo na família. Tem que convidar o fulano de tal para ver. Tipo, sinceramente, quem me conhece intimamente sabe disso. Todo mundo está assistindo aqui. Eu vivo a experiência que eu sinto que é verdadeira. Acho que eu já fiz muita coisa que não achava verdadeira. Eu já fiz isso também. Já dei minhas cabeçadas. Tem que convidar o fulano e você fala, por que eu convidei essa pessoa? Exato, exato. Por isso que eu queria até no meu trabalho uma autonomia muito grande, assim, de uma independência grande para fazer do meu jeito, com a minha cara, sabe? Sem ser dependente de alguém para poder falar, putz, eu tenho que fazer isso dessa forma e não é legal. Então, eu não gosto, eu não curto, falando no curtograma, eu não curto barganhas. Eu não curto você ter que barganhar alguma coisa para ter alguma vantagem. Eu acho isso anti-evolutivo, antiético. É um lobby, né? Você tá jogando uma skin aqui, mas lá na frente você quer colher de alguma forma. Eu não gosto desse sentimento de dívida, cara. Eu acho que não é justo, entende? Eu quero trocar. Eu acho que a troca é justa. Sim. E aí você... Verdadeiro, né? Exato. Você tem o seu valor, sabe o valor do outro. Sim. E nós trocamos. Qual que é o principal sentido da vida para você hoje? Eu acho que é o amar a vida em si e expressar o seu máximo potencial. O sentido, você é divino e você tem dons incríveis que você não conhece. Precisa iluminar. Aquela frase muito marcante de Jung, né, que fala, você não vai conseguir se iluminar com figuras de luz. Você só consegue se iluminar quando você joga a luz sobre a sua sombra. Para você poder realmente conhecer teu potencial. O lado sombra não é só o lado doente, ele é também o lado de potenciais ainda adormecidos. Sim. Então, se eu jogo luz, eu me conheço e vivo o meu máximo potencial, isso me alegra, me traz felicidade. Vai florescer, né? E a vida ganha sentido. Uhum. A vida, para mim, ganha sentido quando eu me liberto. Ser livre, eu acho que é essencial para a vida ter sentido. Animal, pô. Vamos fazer outro episódio, porque tem muita coisa para falar. Cara, animal. Aqui. Adorei. Tô aí sempre que você quiser. Obrigado aí pela presença. Eu agradeço. Deixa aí suas redes sociais. Valeu. Quem quiser acompanhar, @Marcelo Cotrim Oficial. É o meu Insta, @Marcelo Cotrim Oficial. Meu canal do YouTube também, Marcelo Cotrim. Tem muito conteúdo lá, acho que eu tenho 2.500 vídeos lá. Tem muito conteúdo. Já está bastante tempo fazendo. Tem um bom tempo ali que eu estou pondo conteúdo lá dentro. Então E é impressionante, você fica 1 hora ali falando com a câmera, falando, puta, que animal, parabéns. Né? Valeu, agradeço. E tem o meu podcast diário, meio-dia, né, de segunda a sexta, o Ecotrimcast. E tá no Spotify também, se alguém quiser maratonar lá no Spotify, me segue no Spotify também, Ecotrimcast. Animal, parabéns. Agradeço. Obrigado. Obrigado a você que está aqui até agora. Deixe seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Valeu, abraço.